quarta-feira, 19 de abril de 2023. Hoje foi um dia bastante produtivo, pois houve bastante atividades recreativas. Dentre elas começarei pela primeira do dia, que foi acordar. Acordar já é bastante produtivo, pelo menos na minha concepção, e como sempre acordei. Se não houvesse, não estaria aqui, mas continuemos. Com o despertar, eu segui toda a minha rotina que está estampada em minha porta. Talvez um dia eu mostre, talvez não. Que começou acordando 6 horas e ponto, indo para os preparativos para o abrimento da loja, e com a finalização deles fiz o que devia. Já no trabalho, passei muitas de minhas horas matutinas estudando para a prova que iria passar de tarde. Como era a semana de provas, ontem, hoje e amanhã teria provas, eu estava me preparando para as de hoje, de humanas, que englobava educação física, na verdade, de linguagens, que englobava educação física, português e inglês. As outras matérias não sei para onde foram, como iniciação científica e produção textual, mas quanto menos provas, melhor. Mas ainda no período da manhã, houve um percalço bastante incômodo. A máquina que imprime acabou quebrando, fazendo com que eu perdesse 2 clientes ao discorrer desse quebramento. E o motivo a gente ainda não descobriu, talvez no vídeo de amanhã ou de outros que sucedem isso, a gente possa descobrir. Mas enquanto não há respostas, prosseguimos para o futuro, pois é o que nos resta. Com esse infeliz acontecimento que me fez perder, acho que R$ 10, fui para a cozinha, pois o meu pai me chamou para ajudar-no na cozinha e também para que eu pudesse aprender a de vez fazer arroz. Estou em fase de aprendizagem na cozinha. Minhas habilidades culinárias estão sendo desenvolvidas apenas agora, com 16 anos. Incrível, não é? Desta vez, eu fiz o arroz e a batata, como nos outros 2 dias anteriores a este. Eu fiz um arroz mais comestível e a batata menos comestível, porque ela queimou. Por incrível que pareça, ela queimou, mesmo estando debaixo, mesmo estando incorporada por água. E com esses 2 extremos, o arroz bom e a batata ruim, fez um belo prato, pois eu não iria desperdiçar a minha horrível batata. Com o almoço concluído, eu fui me arrumar para a escola e parti assim que terminei. Não houve nada em meu trajeto até lá, e quando cheguei na primeira aula não tinha aula. Na primeira aula não havia os professores na sala. Então eu tive que esperar por uma aula inteira, uns 50 minutos. O que me fez estudar por algum tempo, pois ainda me restava isso. E ao chegar da professora, eu
deduzir como seria a prova com base nas que eu já havia feito ontem e sinceramente não foi muito difícil, em exceção de algumas questões de inglês. O que foi surpresa no momento, eu pensei que essas questões não seriam acompanhadas de textos, mas o que logo se mostrou em verdade. Ao finalizar as provas, depois de uma hora, eu sempre demoro um pouco mais que os outros colegas, porque eu sou precavido, prefiro demorar mais e acertar o máximo possível do que ir para casa antes. Quando terminei, parti em direção, sem receio algum, das respostas que eu tinha, porque eram bem fáceis. Linguagens é a minha área, para quem não sabe. E eu acho que é difícil não saber, pois pela forma que me comunico é bastante explícito. Mas, continuando, parti para casa e... qual a mesma palavra? Eu fui dormir. Em resumo é isso. Eu fui para casa e fui dormir. Por uma hora ou 2 horas. Como a minha próxima atividade na minha agenda seria 7 horas, como eu fico das 1 até as 6 na escola, e eu fico com esse intervalo para sair da escola e chegar em casa, acaba sendo 7 horas o próximo dever que há de ser feito. E com isto, eu fiquei só vendo alguns vídeos bastante engrandecedores para mim e fui dormir. Claro que eu poderia ter lido. E falando em leitura, estou começando esta, mais precisamente estou começando esta agora. Eu não li nenhuma página a não ser o seu sumário e darei início hoje. Em síntese, pelo que eu entendi, este livro é dividido em diversas histórias e tem algumas bastante famosas, como A Garota no Espelho, de Levi Grossman, ou a última, A Princesa e a Rainha, de George R.R. Martin. Espero que este livro me traga o investimento de tempo que eu vou fazer. É o que veremos daqui talvez uma semana, mas eu não prometo muita coisa, porque o livro é bastante extenso. 734 páginas, quase um tijolo em formato de quase um tijolo feito de papel. Eu conseguiria nocautear alguém muito bem com isso, mas por enquanto ele servirá de apoio para o meu tablet até que eu termine esse vídeo e comece a sua leitura. O último acontecimento do dia foi você. Eu estou fazendo esse resumo. Até agora esse foi o último acontecimento. E como outro vídeo que eu gravei, eu sempre gosto de fazer esse jogo de palavras. Um resumo só resume o que já aconteceu e não o que vai acontecer. E eu estou agora resumindo o que vai acontecer. Então, o que vai acontecer depois desse vídeo? Caminhada 8 horas, leitura 9h30 e se eu estiver vivo até lá, dormir para acordar no dia seguinte para fazer outro vídeo. Então, este foi o resumo diário. Até logo.